Graça e paz. Amados, hoje quero meditar com os irmãos sobre a brevidade da vida. E o texto que eu vou usar é o Salmo 39. Neste texto, Davi, ele vem falar sobre a vaidade da vida e a brevidade da vida. Deus, ele criou Adão e Eva para que vivessem para sempre. E eles não precisavam se preocupar com a brevidade da vida. Mas por causa da desobediência a Deus, o pecado entrou na vida do homem. E uma das consequências do pecado é que o homem e a mulher, eles passaram a experimentar o inevitável envelhecimento do corpo e, consequentemente, a morte biológica. Porque Deus, ele cria o homem do pó da terra e Deus também, meu irmão, ele reduz o ser humano ao pó da terra. E no Salmo 39, Davi, ele começa a meditar sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus e como a vida é curta. Davi parou para pensar nessas coisas, né? E muitas vezes nós não paramos para poder pensar, nós não conhecemos bem as Escrituras e o que o Senhor nos ensina sobre esse assunto. E é na brevidade da vida que Davi, ele descobre que não há nenhuma esperança fora do Senhor, pois Deus é eterno e o Senhor de tudo. Então você que está ouvindo essa palavra hoje, nesta manhã, eu vou ler o texto para meditarmos. Você precisa entender que não há esperança fora do Senhor. E o texto aqui de Davi, ele começa a clamar a Deus por perdão dos pecados, e ele compreende que a vida é apenas um sopro e que os nossos dias são como um breve pensamento. Isso está lá no Salmo 90, 39. E aqui no Salmo 39, versículo 1, a palavra diz assim: Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos. Meu irmão, para evitar o pecado, nós precisamos ser prudentes e vigilantes, assim como Davi foi. Nós temos que ter cuidado com a nossa maneira de viver, nós temos que ter cuidado com a nossa maneira de se portar e de agir. Nós somos um povo diferente. Muitas vezes as pessoas deixam o mundo invadir a sua vida, invadir a sua casa. Nós temos que conviver com o mundo, mas nós não temos que fazer aquilo que eles fazem. Nós temos que tomar cuidado. E Davi diz aqui, guardarei os meus caminhos. Eu preciso guardar os meus caminhos. Você precisa guardar os seus caminhos. Você precisa proteger a sua família, meu irmão. Aonde você tem levado a sua família, aonde você tem levado os seus filhos, será que o Senhor se agrada de onde você tem andado, daquilo que você tem feito? E Davi vem abrir os nossos olhos sobre isso. E o versículo 1 ainda continua, para não pecar com a língua. Uma língua descontrolada, ela é como uma faísca no meio de uma floresta seca. Uma palavra mal colocada, meu irmão, pode gerar um incêndio de grandes proporções. Pode romper anos de amizades, por exemplo. Pode destruir famílias, pode destruir relacionamentos, pode destruir uma nação. A palavra, ela tem poder. Toda vez que você abre a sua boca, ou você vai amaldiçoar, ou você vai abençoar. E nós temos que pensar antes de falar. Nós temos que falar as palavras certas, de maneira correta, e nós temos que guardar os nossos caminhos para não pecar com a nossa língua. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina que é sábio aquele que prefere guardar sua língua. Em Provérbios 10, versículo 19, diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Então nós precisamos controlar a nossa língua, porque isso é sabedoria. Muitas vezes você destrói um relacionamento com alguém, ou você amaldiçoa a vida de alguém com palavras impensadas no calor da situação. É melhor que se cale,
Olha aqui o versículo de Provérbios: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. E Davi coloca isso para nós porque ele compreende que tudo que tem na nossa vida muitas vezes é vaidade, e nós temos que tomar cuidado com isso. O versículo 1 diz assim, eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça à minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. É um tormento ser obrigado a ouvir tanta conversa tola e desagradável no mundo em que vivemos. Todos nós passamos por isso, mas nós precisamos ter ouvidos espirituais para discerni-las e detestá-las. Nós vamos escutar e nós vamos passar pelo filtro espiritual. Isso tem a ver com entendimento. Vou filtrar aquilo, vou discernir aquilo e vou detestar aquilo que não é bom, aquilo que não faz bem para a minha vida, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não é porque nós estamos ao redor dos ímpios que vamos fazer ou falar o que eles falam. Nós precisamos ser vigilantes, meus irmãos, e estar sempre alertas. E é incrível como os ímpios observam e ouvem um cristão para ver se a fé que ele tem é genuína. Eles ficam esperando apenas um tropeço nas palavras, um tropeço em alguma atitude para nos acusar, né? Para falar mal de nós, falar, ele diz que é crente, olha o que ele está falando, olha o que ele está fazendo. Por isso que Davi vem nos ensinar aqui, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Nós temos que tomar cuidado. Davi, ele se sentiu tentado a falar de modo pecaminoso e se calou. Se você vive no meio da sujeira, na roda dos escarnecedores, você vai acabar se contaminando. E Davi aqui, ele decide se calar para não pecar. Olha o que diz o versículo 2, a parte A: emudeci em silêncio. Nem uma única palavra lhe escapou. Ele ficou como mudo. Davi fez isso. Mas aí a parte B diz assim, calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. Davi aqui, ao tentar evitar um erro, Davi caiu em outro. Ele se calou para não desagradar a Deus, mas cometeu o pecado da omissão. A alma de Davi, ela estava aflita, ele precisava falar, ele estava reprimido, ele estava oprimido. E muitas vezes nós precisamos nos calar, mas nós devemos falar no dia da oportunidade. Existe o dia da oportunidade, existe o momento da oportunidade, mas nós temos que falar com a sabedoria vinda do Senhor. E nós não podemos nos acovardar. Muitas vezes nós temos que nos posicionar e dizer quem nós somos. Olha o que diz Tiago 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, quando eu sei que eu devo fazer, que eu devo falar alguma coisa e não falo, este pecado é chamado de pecado de omissão. E Tiago vem nos alertar. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E Davi falhou aqui. Calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. O conhecimento da verdade, meu irmão, implica em responsabilidade. Muitos conhecem a vontade de Deus, mas de propósito desobedecem a Deus. Assim, nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou um ateu. Quando os crentes, quando os servos de Deus desobedecem de propósito à vontade de Deus, geram consequências. Então aquilo que está desalinhado, aquilo que eu faço, que não está de acordo com a vontade, com a palavra do nosso Deus, isso gera consequência. Eu trouxe 3 consequências. A primeira, eles são disciplinados por Deus até se submeterem. Isso está lá em Hebreus 12, a partir do versículo 5. Então, quem desobedece a Deus de propósito,
e não faz aquilo que deveria fazer, é disciplinado por Deus até se submeterem. Nós precisamos entender que nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Segunda consequência, eles perdem recompensas espirituais. Muitas pessoas têm deixado escorrer pelos dedos as bênçãos espirituais que Deus tem para a sua vida, por causa da desobediência, por causa de uma vida desregrada, por causa da convivência com aquilo que você não deveria conviver. Não tem guardado os caminhos, não tem guardado a boca, não tem guardado os pés. Os pés dos servos de Deus são santos. Nós somos os santos de Deus. Então nós temos que guardar os nossos pés aonde nós vamos. Guardar a nossa boca, o nosso proceder, o nosso agir, meu amado. E a terceira consequência que eu trouxe aqui, que essas pessoas sofrerão consequências sérias na vinda do Senhor. Todos nós teremos o nosso dia de acerto de contas com o nosso Deus. Se você acha que se você morrer hoje, você vai ficar purgando os seus pecados 7 dias, você está totalmente enganado. Mentiram para você. A pessoa quando morre, a partir do momento que ela fecha os olhos, ela vai abrir os olhos instantaneamente aonde ela deve estar. Ou no paraíso, com Deus, lá no céu, ou no inferno. Não existe meio termo, não existe purgação de pecados. Nós temos que arrepender dos nossos pecados enquanto nós estamos em vida, estamos vivos. É aí que nós temos que procurar nos consertar, nos render e nos colocar aos pés de Jesus. Depois de morto, muitas pessoas viram santos e não é bem assim, meu amado. Deus conhece os nossos corações, Deus nos sonda. Então que nesta manhã você medite nessas palavras e se coloque diante de Deus. Fala: Senhor, a minha vida está assim, me perdoe. Desperte em mim o interesse pela Tua palavra, em Te buscar. Desperte em mim que eu seja uma pessoa diferente, que eu tenha a vontade e a alegria de Te buscar. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você orar, mais você vai se aproximar de Deus, meu amado. O versículo 3 diz assim: o coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, olha o que Davi diz no versículo 4: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então Davi, ele percebeu que ele é frágil. Nós somos frágeis, meus amados. A vida passa de maneira rápida. Nós precisamos aproveitar bem e de maneira sábia o tempo. Isto só é possível quando os nossos caminhos são dirigidos pela palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nenhuma sabedoria humana tem valor algum se ela não for guiada pela sabedoria que vem de Deus. Nós temos que pedir a Deus que nos dê a sabedoria vinda dele. Eu preciso abrir as Escrituras. Toda vez que eu abro a Bíblia, as Escrituras, é a palavra, é a voz de Deus. É Deus falando conosco. E nós temos que obedecer, sabe por quê? Porque Deus, ele nos deu a palavra dele. Deus nos deu a sua palavra. Quando ele traz promessas, quando ele traz exortações, quando ele traz as bênçãos e as correções, Deus, ele nos deu a sua palavra. Olha como isso é sério. O versículo 4 na parte A diz assim: Senhor, dai-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias. E a resposta para Davi também está lá no Salmo 90, no versículo 10. Olha só: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos, meu amado. A nossa vida é curta. Vamos chegar a 70, a 80,
mas aí vai ser canseira, enfado, pode até passar um pouco mais. Quem vivia muito eram os homens antes do dilúvio. Antes do dilúvio, quando Deus destrói a humanidade pela primeira vez, os homens viviam 900 anos, 800, mas depois do dilúvio não. O homem não teve mais este direito de viver muito tempo. E isso é por causa do pecado, por causa do fracasso humano. Nós precisamos entender que a nossa vida é breve. E para nós termos uma vida abençoada, nós precisamos estar aos pés de Jesus de Nazaré. A vida é muito curta para viver sem o Senhor. Esse é o meu conselho de hoje. A vida é muito curta para viver sem o Senhor. Asaf, no Salmo 73, ele diz assim: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E ele diz mais, lá no versículo 28, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Asaf, ele era um dos cantores do templo que Davi escolheu, e ele também foi compositor de 12 salmos. Olha o que Asaf está dizendo para nós. Nós precisamos pegar esse exemplo e trazer para as nossas vidas. Um segundo conselho que eu quero trazer hoje: a vida é muito curta, a vida é muito curta para viver sem amor. Jesus, ele amou os discípulos e andou com eles. Olha que coisa linda. Jesus, ele amou os discípulos e os ensinou. Jesus amou os discípulos, meu amado, e os exortou. Jesus amou os discípulos e os serviu. Jesus amou os discípulos e deu sua vida por eles. Jesus amou os discípulos não como a si mesmo, porém mais do que a si mesmo. Ele amou os discípulos e morreu na cruz por eles. Olha o que Cristo fez por nós. Jesus, ele não apenas deu a sua vida pelos discípulos, mas agora ele ordena que os discípulos, que nós, que todo o seu povo amem uns aos outros da mesma maneira como ele os amou. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão é aquele que é conhecido pelo amor. Amém? Então olha que coisa linda. E Davi aqui, do versículo 5, ele compreende o seguinte. Olha o que diz o versículo: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, à tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O barco da vida do homem, meu amado, está carregado com mais vaidades do que com verdades e realidade. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar e nem compreendem essas coisas. Perde-se muito tempo com coisas vãs. Então eu creio que é o momento de pensarmos e refletirmos nas nossas vidas. Será que eu tenho andado segundo a palavra? Será que eu tenho aproveitado o meu tempo? Será que eu tenho me dedicado a Deus como eu deveria? A minha família? Será que eu tenho amado como Deus quer que eu ame? Olha só o versículo 6. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Irmão ou minha irmã, aproveite a vida com a família, com a sua família, com os filhos que Deus te deu. E lá em Eclesiastes, Salomão vai nos aconselhar a viver a nossa vida com a mulher que nós amamos, com a nossa esposa. Todo trabalho, ele precisa ser desfrutado com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Essa história de ficar amontoando tesouros é pura vaidade. Vaidade, meu irmão, é o excesso de valor dado à própria aparência.
Quantas pessoas têm vivido assim? É o excesso de valor a coisas, a algo sem significado, a coisas fúteis. Nós podemos ter coisas sim, nós podemos ter um carro bom, uma casa boa, nós podemos ter uma vida tranquila financeiramente, mas se você colocar o seu coração nisso, é vaidade, é idolatria, e você vai acabar se perdendo no caminho. Olha o que diz o versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Aí Davi diz: Tu és a minha esperança. Deus é a nossa esperança. Jesus de Nazaré é a nossa esperança e precisa ser a sua esperança, meu irmão. Versículo 8. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permita que os insensatos zombem de mim. Os insensatos são os tolos, são as pessoas sem Deus, aquelas que não querem saber de nada que diz respeito a Jesus de Nazaré. Aí Davi diz assim: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. O que é isso? Os açoites, as correções do Senhor. Davi passava pelas correções e nós passamos pelas correções. Como o pai deve educar e corrigir os seus filhos, Deus, Ele nos corrige, meu amado. Deus nos coloca no trilho, Ele nos açoita e Ele nos corrige. Isso com amor para o nosso bem. Olha o que diz o versículo 10. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou perecendo. Quer dizer, ele estava quase morrendo. Muitas vezes as pessoas têm sido corrigidas por Deus na pele, nos açoites, não têm enxergado espiritualmente. Se coloque diante de Deus e fala: Senhor, abra os meus ouvidos e os meus olhos espirituais para compreender o que o Senhor quer que eu faça, para ouvir a tua voz e para fazer a tua vontade. Olha o versículo 11. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de mais precioso. A correção de Deus é dura, meu amado. E o que é isso? O que tem de precioso, destrói neles como traça o que tem de precioso. Sabe o que é isso? É o que mais amamos. É aonde está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro, meu amado? Será que é na vaidade? Será que é nas coisas do mundo? Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque muitas vezes você coloca o coração naquilo que não deveria estar. O nosso coração precisa estar aonde? Em Deus, em Jesus. Todas as coisas materiais são para nós usufruirmos aqui na terra, para que nós possamos comer o melhor desta terra, abençoar as pessoas, dividir com o próximo. Olha só, de fato, o ser humano é pura vaidade. Davi, ele entende que o ser humano, ele é pura vaidade. Olha o versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não fiques insensíveis às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais foram. Porque essa nossa residência aqui na terra, ela é temporária. Deus tem algo melhor para nós no céu, meu amado. E para encerrar o versículo 13, desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir, para que eu possa ter um pouco de felicidade. Davi está falando sobre isso. Medite nesta palavra nesta manhã, medite nesse texto, abra os seus olhos e os seus ouvidos para o Senhor e deixe Deus habitar na sua vida, meu amado. E não desperdice suas oportunidades com coisas vãs, com coisas mundanas. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versículo 15 e 16. E que Deus ele possa abençoar a sua vida nesta manhã, que Ele possa visitar o seu lar, a sua família, e coloque as suas causas diante de Deus. Deus ele vai te responder, mas muitas vezes também Deus vai nos corrigir antes de nos dar a nossa bênção, porque muitas vezes nós estamos presos na vaidade,
nós temos colocado o nosso coração no tesouro errado, nós temos andado por veredas que não são as veredas da justiça, pelos caminhos da retidão, e aí muitas vezes nós sofremos com as correções, mas Deus ele é maior, e Deus ele nos ama, e Deus ele perdoa o coração arrependido, Deus perdoa o coração quebrantado, o coração contrito, e que você coloque a sua vida totalmente aos pés de Jesus de Nazaré. Amém?